Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical online. Nós estamos terminando hoje, meus amados irmãos, o estudo na carta de Tiago. Chegamos finalzinho, capítulo 5, versículos 7 a 20, onde Tiago vai falar sobre paciência, juramento e oração. Vamos estudar? Vamos ler o texto. Tiago, capítulo 5, versos 7 a 20, que diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, meus irmãos, Tiago está encerrando a sua carta, e ao encerrar a sua carta, como nós já dissemos, ele aborda 3 assuntos, nos quais nós vamos refletir nessa nossa última lição: a paciência, juramento e a oração. Vamos pensar primeiro na paciência. Ele fala sobre ela aí nos versos 7 a 11. Eu sei que já li tudo, mas quero ler de novo. Olhe bem. Sede, pois, meus irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, ele está falando aí primeiramente sobre paciência. Agora, meus irmãos, nós devemos nos lembrar de uma coisa, que a paciência foi um dos temas abordados por Tiago logo no início da carta. Vamos ver? Está no capítulo 1,
versículos 1 a 4. Ele começa se apresentando, né, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, dizendo a quem ele estava escrevendo: as 12 tribos que andam dispersas, saúde, saudação. E aí ele diz assim: meus irmãos, tende grande alegria quando caídes em várias tentações ou passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz, o que produz? Produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, a paciência foi um dos primeiros temas abordados por Tiago logo no início da sua carta. E, meus irmãos, essa palavra, né, que é um substantivo paciência, aqui nesse texto, em Tiago, é a tradução de um termo grego, que se pronuncia assim, macrotumel. Macro, a gente sabe o que significa, né? É grande, é longo, e tumos, de onde provém a palavra tumel, pode ter várias traduções, sendo que uma delas é coragem. Então, o que Tiago está dizendo aos crentes, àqueles crentes, e obviamente a nós, crentes também dos dias atuais, é que eles devem ter uma coragem longa, entre aspas, ou uma coragem duradoura, uma coragem constante. Mas nós também, meus irmãos, devemos nos lembrar que há um contexto na carta de Tiago. Tem um contexto dentro do qual Tiago está escrevendo. Qual é esse contexto? É o contexto de tribulação, da provação, das dificuldades da vida, né? As perseguições. Então, pensando nesse contexto, o que Tiago está dizendo aqui? Está dizendo que na tribulação sejam pacientes, na tribulação sejam corajosos, com uma coragem duradoura, na tribulação sejam resistentes e permaneçam firmes na fé. E nós devemos ser pacientes ou resistentes e firmes na fé até quando? Tiago diz aí, até a vinda do Senhor. Quer dizer, durante toda a nossa vida neste mundo, nós devemos ser pacientemente firmes na fé. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Porque se é para ser até a vinda do Senhor, né? Quando o Senhor vier, significa que a nossa vida nessa terra também se findou. E é até aí. Então é sempre que nós devemos ser pacientes, firmes na fé. E Tiago aí fornece, como vimos, né, na leitura, ele fornece alguns exemplos para nós dessa paciência. O primeiro exemplo que ele fornece é o exemplo do lavrador ou agricultor, que é um ótimo exemplo, né? Por quê? Porque nenhuma planta, a gente sabe disso, nenhuma planta cresce, como se diz, da noite para o dia. Com exceção talvez de algumas ervas daninhas, né, que crescem da noite para o dia. Mas as boas plantas, em geral, nenhuma delas cresce da noite para o dia. E nenhum agricultor pode controlar as condições do tempo. Desde o plantio até a colheita, passa-se um grande tempo e nenhum agricultor pode controlar as condições do tempo. E a gente sabe que excesso de chuva, excesso de sol, geadas podem matar a planta. Então, o agricultor é um ótimo exemplo de paciência e fé. Ele vai lá, ele trabalha na terra, ele planta semente e ele tem que esperar. Ele pode até fazer algumas coisas, mas ele tem que esperar até que germine, que produza frutos, e ele tem que esperar com muita paciência e com muita fé de que tudo vai dar certo. Então é um ótimo exemplo. O outro exemplo, meus irmãos, desta paciência que Tiago nos oferece é o exemplo dos profetas que falaram em nome do Senhor. Ele diz aí, um exemplo excelente de paciência e fé nas aflições. Os profetas, a gente sabe, né? Os verdadeiros profetas, eles faziam a vontade de Deus. Mas mesmo fazendo a vontade de Deus, eles sofreram. Eles pregavam em nome do Senhor
e, no entanto, foram perseguidos. Satanás, meus irmãos, gosta, ama dizer ao cristão que o seu sofrimento é resultado de sua infidelidade. Satanás, ele ama fazer o cristão pensar que deve estar sendo infiel, já que está sofrendo de alguma forma. Não é assim que a gente pensa? Poxa, por que tanto sofrimento? Por que tanta luta? Por que tanta tribulação? Onde será que eu estou falhando? Satanás é mestre em sugerir, né, que nós estejamos de alguma forma sendo infiéis a Deus. Até pode ser, né, que a gente em algum momento sofra por causa da nossa infidelidade a Deus. Mas pode também, meus irmãos, muito bem se dar o caso de que as aflições sejam decorrentes não da infidelidade, mas da nossa fidelidade a Deus. E um dos exemplos que nós podemos citar são os próprios profetas, né, que Tiago cita aí. Os próprios profetas, como Jeremias, por exemplo. Jeremias, porque ele falou com fidelidade a palavra do Senhor, que eram palavras de juízo, ele sofreu, ele foi jogado no poço, né? Poço seco com lama, foi aprisionado. Então o profeta Jeremias, ele sofreu por causa da sua fidelidade a Deus. Mas a gente pode citar outros exemplos. Estevão, por exemplo, o primeiro mártir a morrer por Cristo, morreu apedrejado, a gente vê ali no livro de Atos, né? No Novo Testamento. Morreu por causa da sua, foi apedrejado, morreu por causa da sua fidelidade, não por causa da sua infidelidade. O apóstolo Pedro também, né, foi preso por causa da sua fidelidade. E quando ele foi solto de uma determinada ocasião que estava preso e foi exortado a não falar mais em nome de Jesus, a resposta que ele deu é: a quem convém obedecer? A vós ou a Deus? E depois ele passou por várias provações, várias dificuldades, até a sua própria morte, né? Por causa da sua fidelidade a Deus, não por causa da infidelidade. Apóstolo Paulo também, né? Depois da sua conversão, quando ele se tornou de Saulo o apóstolo Paulo, e ele passou por diversas dificuldades, não foi por causa da infidelidade, foi por causa da sua fidelidade. E muitos crentes em toda a história da igreja, até os dias de hoje, sofrem, às vezes, muitas vezes, por causa da sua fidelidade, não por causa da infidelidade. Alguns até têm morrido porque querem permanecer fiéis ao Senhor Jesus. Então é um excelente exemplo, né, dos profetas, e a gente até estendeu para outros crentes dos dias atuais, né? O outro exemplo que Tiago cita é o exemplo de Jó, está aí no verso de número 11, né? E Jó, meus irmãos, quase que dispensa comentários, né? Todos nós conhecemos a história de Jó. O homem foi duramente provado, perdeu tudo aquilo que tinha, mas ele tinha nos seus lábios palavras de fé, como por exemplo: Senhor Deus deu, Senhor Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Então, é excelente exemplo para nós. Então, sede pacientes na tribulação, sede pacientes em meio às pandemias, né, conforme nós estamos vivendo, pandemias da vida. Sede pacientes em meio às perseguições e oposições. Sejam longamente corajosos, persistentemente corajosos, pacientes, e mantenham-se firmes na fé, não esmoreçam em vossa fé. Então, o primeiro assunto de Tiago aí, a paciência. O segundo assunto, meus irmãos, de Tiago é o juramento. Tá no verso de número 12, né? Verso de número 12, onde ele vai dizer assim: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Então a orientação de Tiago é: não jureis, não jureis. Sem dúvida, meus irmãos, Tiago está relembrando o ensinamento do próprio Jesus no Sermão da Montanha, né? Você pode conferir lá em Mateus 5, 34 a 37, onde Jesus também falou para não jurar. Acontece que os judeus tinham o costume de usar uma série de juramentos para corroborar as suas afirmações.
Tinham sempre, porém, o cuidado de não colocar o nome de Deus em seus juramentos, a fim de não blasfemarem. Assim eles juravam pelo céu, juravam pela terra, juravam por Jerusalém ou até pela própria cabeça. Mas Jesus ensinou, está lá em Mateus, que é impossível evitar envolver Deus nesses juramentos, mesmo não citando o seu nome. Por quê? Porque o céu é o seu trono, a terra é o estrado dos seus pés, e Jerusalém é a cidade do grande rei. Nós sabemos quem é o grande rei, né? E quanto à própria cabeça, de que adianta um juramento desses, se a pessoa não consegue conservar nem um cabelo na cabeça por vontade própria? Como que pode fazer esse tipo de juramento? Então, não jureis. O cristão, meus irmãos, nós cristãos devemos ter uma integridade tal e de tal forma notória que não seja preciso juramento de espécie alguma. Que a nossa integridade seja tal e tão notória que basta dizer um sim ou um não para as pessoas, né? Agora, obviamente, a gente tem que fazer uma ressalva, né? Quando a gente estiver lá diante de um tribunal, quando a pessoa é levada diante de um tribunal para prestar um testemunho, né? Aí às vezes ali ela é obrigada a jurar, aí não tem como, né? Aí você tem que fazer aquele juramento ali, mas na vida de uma forma geral, a orientação da palavra de Deus é não jureis, que seja a nossa palavra sim, sim e não, não. E aí o terceiro assunto de Tiago, meus irmãos, é a oração, né? Está aí a partir do verso de número 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Aí cante louvores. Além de orar, cante louvores. Está entre vós alguém doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessem as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Olha para Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez. E o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então Tiago está falando aí sobre a oração, né? Ele diz que nós temos que orar pelos aflitos. Quem são os aflitos? São aqueles que estão sofrendo por conta de alguma circunstância difícil, estão passando por um momento de aflição, temos que orar por eles. Diz aí que temos que orar pelos enfermos, inclusive, né? Os presbíteros devem ir lá para impor as mãos e orar pelos enfermos. Eu creio, meus irmãos, que isso é algo, tenho pensado às vezes bastante nisso, né? Isso é algo em que muitas das vezes nós falhamos, né? Os presbíteros, que no nosso caso, né, como batistas, não que nós não possamos ter presbíteros, mas normalmente nós não temos, e aqui na nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Muque, nós não temos. Então, no caso nosso não os presbíteros, mas os diáconos, né? E orar pelos enfermos. Às vezes nós falhamos nisso, né? Tenho que confessar que falhamos. É uma boa prática, e Tiago nos ensina aí a ir aonde está o enfermo, na sua casa, no seu leito, na sua cama de enfermidade, e orar com os presbíteros ou com os diáconos, né? Pode ser, meus irmãos, que alguma enfermidade seja por causa de pecados. Tiago considera isso aí também, né? Pecados cometidos. E nesse caso, se esse for o caso, além da oração, obviamente deve haver arrependimento. E dependendo do caso, até confissão, né? A pessoa dizer assim, olha, esse pecado é meu. Talvez alguma outra pessoa está até levando a culpa por um erro nosso, um pecado cometido. Então é fazer a confissão, olha, não, esse pecado aí não é dele, esse pecado é meu. Foi eu quem o cometi, dele eu me arrependo. Então tem que haver arrependimento, tem que haver confissão. E Tiago diz aí que a pessoa é curada pela oração da fé. Olha aí o que ele diz. A pessoa é curada pela oração da fé. Não é pela unção.
Não é pela unção, né? É pela oração da fé. Agora, mesmo que não seja, né, uma prática nossa, a unção com azeite, a unção com óleo, não tem, meus irmãos, erro nisso, né, em ungir com óleo. A unção por si mesma com óleo não é uma coisa, não é uma prática que nós possamos dizer que seja errada, mas a cura se dá não pela unção, a cura se dá pela oração da fé. E com isso essa palavra de Tiago e ensinamento dos outros que nós temos nas Escrituras, nós chegamos à conclusão, ao ensinamento, que não se deve mistificar uma prática, conforme muitos têm mistificado a questão da unção com óleo. Porque quando a gente mistifica uma prática, nós corremos o risco de, em algum momento, ter que abolir essa prática. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, né, quando Deus enviou uma praga no meio do povo de Israel e o povo era picado pelas serpentes ardentes, o próprio Deus orientou a Moisés: levanta, faz uma serpente de bronze, né, de metal, coloca numa haste, levanta lá, bota lá no meio do povo. Todo aquele que for picado pela serpente ardente vai olhar para esta serpente de metal e vai ser curado. Obviamente que havia uma razão, que não nos cabe aqui dizer, né, da parte de Deus para isso, para proceder dessa forma, para esse procedimento. Mas o que o povo fez? O povo começou a idolatrar aquele objeto. E lá na frente, quando o povo já estava estabelecido, né, estava no tempo dos reis, esse objeto teve que ser destruído, porque o povo começou a idolatrar. E às vezes é assim como alguma prática, né, da igreja, dos apóstolos, lá a pessoa começa a mistificar a coisa, e aí chega um tempo que ela precisa ser abolida. Mas em si mesmo, a unção com azeite, ela não tem nenhum problema, não é nenhum erro. Mas que fique aí bem claro na nossa mente, que a oração da fé é que vai salvar o doente, que vai curar o doente. No verso 17, meus irmãos, Elias, ele é citado como exemplo do que a oração debaixo, né, da orientação e da vontade de Deus pode fazer. Elias orou e por 3 anos não choveu. Depois ele orou de novo e veio a chuva. Então a oração é um recurso muito poderoso que nós temos da parte de Deus. Obviamente, quando feito sob a orientação de Deus e dentro da vontade de Deus. Ela não é como uma varinha mágica que a gente aciona e obriga Deus a fazer o que a gente quer para a gente. Não, tem que ser sob a orientação de Deus e dentro da vontade de Deus. Então, meus irmãos, o que Tiago diz para nós ao encerrar a sua carta? Sejam pacientes, isto é, sejam firmes na fé, mesmo em meio à tribulação. Sejam notoriamente íntegros, ao ponto de não precisarem jurar por nada e a ninguém, bastando apenas um sim ou um não. E orem por tudo e por todos. Façam uso desse recurso precioso, valoroso que Deus nos deu. Que Deus abençoe, meus irmãos, e que o Espírito de Deus possa aplicar esta lição em nosso coração. E assim nós encerramos os nossos estudos desta série dentro da carta de Tiago.